bem a todos, nos encontrando aqui mais um momento, né, para a nossa reflexão do Evangelho. Queremos nos apresentar. Eudes, Sueli, 28 anos de casado. Fizemos o 29º Encontro de Casais com Cristo da paróquia de Parangaba, Bom Jesus dos Aflitos. Então hoje vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Nossos inimigos, na paz do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê tenha nele vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje neste Evangelho, esse Evangelho de segunda-feira é um Evangelho muito especial para nós, porque é o Evangelho que nos traz a grande festa da exaltação da Santa Cruz. E neste Evangelho, nós queremos perceber o quanto nós, cristãos, a cruz, a Santa Cruz, ela é importante para a nossa vida. E o Evangelho, ele começa aqui narrando um diálogo de Jesus com Nicodemos, Nicodemos é um grande mestre da lei do tempo de Jesus. E aí, nesse diálogo, Jesus ele diz que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E esse Filho do Homem, é o próprio Jesus. E aqui Jesus nos faz lembrar que Moisés, na sua época, na época que o povo andava, em busca da terra prometida, esse povo, em determinado momento, se voltou contra Deus e murmurava e reclamava da vida. E aí Deus, ele manda, um grande castigo para esse povo, e esse povo começa a ser mordido por cobras. E aí Moisés, mandado pelo próprio Deus, levanta uma serpente de bronze para que todo aquele que olhe para a serpente, ele seja curado. Hoje, para nós, neste Evangelho, a cruz, ela também é levantada. Nesse momento, essa cruz, que é o próprio Cristo, representando o próprio Cristo que morreu crucificado, para nós essa cruz, ela é salvação. Por isso que o Evangelho, ele nos lembra que essa cruz é para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Por incrível que pareça, às vezes, falar da cruz é nos lembrar do quanto nós não podemos alcançar essa vida eterna, da qual nos fala, o Evangelho, sem a gente passar pela cruz. E é nessa festa, da exaltação da Santa Cruz, que Deus nos relembra, nos recorda e nos faz viver que é pela cruz que nós somos salvos. E aí no versículo 16 ainda lembra: pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, meus irmãos, esta cruz que hoje nós celebramos, e aqui nós trazemos, essa simbologia desta cruz, esta cruz para nós é a nossa própria salvação. Não podemos negar a cruz.
nem que o mundo nos diga que nós precisamos só viver momentos felizes. Nós temos que passar pela cruz. A cruz, ela é o grande farol da nossa vida. É pela cruz que nós somos salvos. Então, que nós, todos os dias, tenhamos o nosso olhar focado na cruz. O nosso olhar direcionado para esta cruz. Para esta cruz que cada vez que nós olhamos, nós nos recordamos, né? Isso é uma coisa muito concreta. Isso é verdadeiro, isso é histórico, isso é um fato real. Foi por esta cruz, foi pela morte e ressurreição de Jesus, foi por Jesus que passou pela cruz que hoje nós estamos juntos enquanto igreja. E não tenhamos medo de passar pela cruz. Não tenhamos medo de vencer tudo aquilo que nós olhamos e enxergamos como cruz na nossa vida. Porque a cruz, para nós, ela é sinal de que Deus está conosco, de que Deus, ele caminha conosco e que, assim, tudo aquilo que nós somos, temos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós acreditamos, passa pela Santa Cruz. Amemos cada vez mais a nossa cruz, né? Essa nossa cruz que está centrada em Jesus Cristo. E que essa cruz ela seja sempre para nós prova de amor de Deus, que tanto amou o mundo, que tanto nos ama ainda hoje. Amém. E nós queremos finalizar com a oração, né, de São Bento, é um pequeno exorcismo da medalha de São Bento, que nesta oração São Bento, né, foi fazendo o sinal da cruz na bebida que ele ia ingerir, que ele percebe que aquela bebida ela está envenenada. Então vamos rezar juntos esse pequeno exorcismo da Santa Cruz. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. E para ainda nos lembrar mais o quanto é forte a cruz, né, do Senhor na nossa vida, o quanto esta hora da cruz ela é importante para todos nós, que nós queremos encerrar traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.